Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Aleluia. Vocês vão poder sentar. Hoje traremos um tema bastante interessante. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de João. Aleluia. João, capítulo 11. João capítulo 11. Colocou João 1:11. Isso, consertou. Isso aí, beleza. Vamos ler aqui todos juntos? Já encontraram na palavra aí? Diz assim, ó. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, os irmãos de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andas de noite, tropeça, porque dele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dormes, está salvo. Jesus, porém, falava a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunhavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos lá ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito desse seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou-lhe Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e consolavam, vendo-a, levantou-se depressa e saiu. Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo Jesus chorar, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, gritou no espírito, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaram? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abria os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Tema dessa mensagem: três estágios para o milagre. O milagre tem estágios. Todo milagre tem estágios. Só que tem estágios curtos, estágios médios e estágios longos. Esse estágio na vida de Maria e Marta durou 4 dias. Esse milagre não foi propriamente dito na vida de Lázaro, mas foi na vida da família dele. Essa história é uma história bastante conhecida da palavra, que narra o que lemos aí. Lázaro morreu, irmão, e foi lá falar para Jesus: olha, aquele que tu amas, ele está enfermo. Jesus demora 2 dias, e depois mais 4 dias. Então foi 6 dias depois que Jesus observa que essa notícia tinha chegado para ele. Bem, quando ele chega lá na casa de Lázaro, existia um alvoroço terrível por causa do conhecimento que Lázaro tinha. Lázaro era benquisto no meio da sociedade, Lázaro era benquisto no meio dos seus irmãos, Lázaro era benquisto onde trabalhava, Lázaro era benquisto onde passava, Lázaro era o cara que todo mundo queria estar perto, inclusive Jesus, inclusive o Cristo, mas acontece que ele morreu. E agora, no chororô, no alvoroço da comoção do povo, Jesus chega, se aproxima, e de repente ele chora, e de repente ele pergunta onde colocou ele, e de repente ele manda uma palavra, e de repente aquele defunto sai. Quer dizer, o milagre
ele tem os seus estágios para acontecer. Não é quando você fala, não é quando você pede, mas é quando Deus quer, é quando Ele ordena a bênção, é quando Ele dita as regras. Então, o milagre tem 3 estágios. Primeiro estágio, o estágio da espera, irmão. Temos que saber esperar para que o milagre venha acontecer. Temos que saber colocar na presença de Deus a nossa petição e saber esperar. No livro de Isaías 40, versículo 30 e 31, diz assim: os jovens cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quer dizer, aquele que espera no Senhor, ele não cansa de esperar. A palavra de Deus: esperei confiantemente no Senhor. Então, um dos estágios para o milagre acontecer é a espera, irmão. Deus trabalha na nossa paciência, na nossa espera. E se nós não sabemos esperar, Deus não realiza o milagre em uma totalidade. Isaías aqui no capítulo 40, ele está relatando como Deus formou o universo, irmão. Uma coisa de cada vez, sem pressa, devagarzinho, foi colocando cada coisa no seu lugar: o sol, a lua, a terra, o universo, as estrelas, e de repente o mundo estava formado. Devagar, uma coisa de cada vez. Aliás, ele formou o mundo em 6 dias, irmão. No 7º, ele descansou. Mas a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000. Olha só. 1000 anos, um dia. Mas 1000 anos também pode ser um dia para Deus. Porque temos que saber esperar. Então, Isaías está explicando exatamente que para Deus formar as coisas, teve um tempo determinado. E o livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Agora, por que eu e por que você às vezes andamos ansiosos para que algo venha acontecer, irmão? Quando nós nos tornamos uma pessoa sem paciência, o milagre demora um pouco mais, porque Deus observa o nosso esperar. Se esperamos confiantemente nele, ele vai trabalhar com uma certa prioridade. Sabia que Deus tem seus queridinhos? Agora olha para você e pergunta: será que eu sou um queridinho do Senhor? Será que eu sou? Eu sei esperar, eu sei pedir, eu sei falar, eu sei esperar o momento certo para o milagre acontecer. No livro de Isaías 40 diz que Deus formou a balança como aquela balança romana. Vocês sabem como é a balança romana, irmão? A balança romana é uma balança que você levanta com a mão assim, ó. E cada monte foi pesado nela. Será que Deus pesou todos os montes no mesmo dia, na mesma hora? Ou teve um momento para pensar, um momento para desenhar eles? Então, conota-se que Deus também foi um Deus paciente, igual comigo, igual com você. Quantos anos você demorou para aceitar Jesus, para ver que o nosso Criador é dono de todas as coisas? Isaías está relatando de um Deus que criou as coisas no seu tempo, e no seu tempo foi formado. Então, temos que saber esperar. Então, o primeiro estágio é a espera. Lázaro morreu, irmão. Maria e Marta logo mandam avisar Jesus, querendo que Jesus chegue logo, porque eles queriam que Jesus orasse em Lázaro quando ele estava vivo. Não é à toa, depois que ele morre, que Jesus vai ressuscitá-lo, Jesus manda tirar a pedra. Qual é
a posição de Marta. Não, Jesus, não tire a pedra. Por quê? Porque já cheira mal. Então, nós temos fé em certo ponto da nossa vida. Passou daquele ponto, a nossa fé já não serve mais. Eu orando por um paralítico uma vez, e o paralítico falou: pastor, pode orar por mim, só não ora para Deus me curar. Só não ora para Ele fazer milagre, porque eu já não acredito mais. Eu não tenho fé para isso. Já tem 35 anos que eu estou assim, e eu acredito que eu não vou levantar daqui mais. Ora para Ele fazer outra coisa. O que eu fiz, irmão? Vamos lá. O que vocês acham? O quê? Mas se ele não tinha fé para ser curado, para que eu ia orar, irmão? Foi isso que eu fiz. Isso aí. Então, às vezes, eu tenho que acreditar no milagre, mesmo quando a impossibilidade acontece. Lázaro já tinha morrido 4 dias, mas Maria e Marta esperavam que Jesus orasse por ele com vida. Mas Marta fala uma coisa interessante para Jesus, falando: Jesus, eu sei que tudo que você pedir a Deus, Ele vai fazer. Isso já deu total confiança para que Jesus fizesse aquele tipo de oração. Mas Jesus ressuscitou Lázaro, não para que Lázaro levantasse e saísse andando, mas para que as pessoas que vissem Lázaro levantar e andar, acreditasse que ele existe. Agora, os milagres que ele tem feito na sua vida, irmão, tem glorificado o nome do Senhor? Pense comigo. Todo milagre que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado. Quando Jesus cura um paralítico, ele fala: vai lá no templo e oferece, porque lá tem pessoas que te viram nessa situação que você estava. Então, o que Deus faz na minha vida tem que glorificar. Então, o primeiro estágio é o estágio da espera. O segundo é o segundo estágio da espera. Temos que saber esperar, irmão. Não é só esperar, é saber. Como esperar? Espera confiantemente. Espera no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E em 2 Pedro 3, 8 e 9 diz uma coisa interessante, ó. Há todavia, amados, que não deveis esquecer, para que o Senhor, um dia, para que como no Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não te dar o Senhor todas as suas promessas? Não te deu o Senhor todas as suas promessas? Então saiba esperar. Vai acontecer o milagre, mas espera confiantemente. Espera como se já tivesse acontecido. Ore como se já tivesse acontecido. Deus, eu te dou graça. É aquela pessoa que não tem o que comer quando acorda, e ela ora acreditando que meio-dia vai ter o almoço, que a janta vai chegar, e na realidade chega. Na realidade acontece, alguém bate em sua porta, traz alguma coisa, traz mantimento. É assim que acontece. Então, todavia, meus amados, não temos que nos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não te fez promessa? Se Ele fez, Ele vai cumprir. Mas espera. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Endireitar as veredas aqui, irmão, é se você está errado, Ele vai trazer a sua consciência que você tem que consertar alguma coisa para ser abençoado. Ele tem que consertar antes de lhe abençoar, porque se te abençoar desconsertado, que glorificação vai ter essa bênção em sua vida? Então, tudo que Deus faz em nossa vida tem um propósito. Salmo 33, versículo 20 a 22 diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Olha, irmão,
tem que saber esperar. Esperar no Senhor é esperar confiantemente, é com a certeza de que Ele vai ouvir a sua oração e algo vai acontecer. É como aquela mulher que ela não pediu um filho ao profeta, mas o profeta manda o pajem perguntar, e o pajem vai lá e percebe que ela não tem filho. Elias chama ela e profetiza que ela vai ter um filho, mas com o passar dos anos o menino morre, e o profeta tem que ressuscitar. Por quê? Porque ela não pediu assim, uma coisa inesperada. Ela estava sabendo esperar, e o tempo chegou. E depois que chega, Deus é fiel para cumprir, irmão, o seu propósito em nossa vida. E o profeta foi lá, ressuscitou o menino, entregou para a mãe, e a mãe saiu alegre, feliz, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Então, o primeiro estágio é o estágio da espera. O segundo estágio é também o estágio da espera. Nós temos que saber esperar. Todo mundo quer saber o final dessa mensagem, sim ou não? Levanta a mão, mas espera um pouquinho que eu vou chegar lá. Calma aí, irmão, daqui a pouco você vai para casa dormir, espera, aguarda aí, porque o negócio vai acontecer. Então o primeiro estágio, o estágio da espera. O segundo também é o estágio da espera. E o terceiro? O terceiro estágio é o da concretização, que é quando Jesus quer. Ele foi ressuscitar Lázaro não quando chamaram, mas quando ele quis. Porque a cultura judaica disse que com 3 dias um defunto pode levantar do caixão, mas de 4 não tem jeito. E o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Lucas 1:37. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Não! Por quê? Porque não existe nada impossível para o nosso Deus. Então com 4 dias ele chega, as pessoas já estavam descrentes, ele dá uma repreensão em Maria, outra repreensão em Marta, naquelas pessoas também que não colocaram fé, aquelas pessoas que falaram assim, não pode ele, né? Não poderia ter ele, dito para ele ressuscitar logo. Ele não foi que curou as pessoas, ele não mandou enfermidade sair, porque não disse da onde ele estava que essa enfermidade de Lázaro saía. Mas Jesus precisava que aquele milagre alcançasse outras vidas. Então o que Deus vai te dar, irmão, talvez, é para que outras vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Isto é saber esperar no Senhor. Então é bom saber esperar, é bom ter essa confiança, é bom. Em Tiago 5, versículo 11, diz assim, eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Tiago está falando dos heróis da fé, e um deles, irmãos, é Jó. Jó foi vitorioso em suas petições, porque ele soube esperar no Senhor. Ele esperou. Quando os amigos dele vão lá onde ele está, jejuma, ora e depois a paz, eu acho que você está em pecado. Depois a mulher dele chega e fala, rapaz, amaldiçoa esse Deus e morre, porque essa vida sua é miserável demais. Não sei como você está aguentando tanta dor, não sei como você está esperando no quê, porque esse Deus que você serve, ele não te ouviu não. Essa foi a falácia da mulher. Aí ele repreende ela dizendo, mulher, você fala como uma louca, como alguém que não tem noção do que está falando. Deus deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Eu vou esperar. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. E se ele esperou até aquele momento, porque Deus tinha algo para acontecer na vida de Jó. Pense você, irmão. Perdeu filhos, presta atenção. O nosso filho adoece e nós ficamos loucos. Espera aí, irmão, estou falando a verdade. O seu filho adoece, você fica doido. Você pede dinheiro emprestado para comprar remédio, você leva ele no hospital. Se tiver de pagar, você paga. Se tiver de pagar, só faz seu filho. Agora imagine, 10 filhos. Os 10 morrendo no mesmo dia. Aí o cara chega e fala, só eu que vim dar a notícia. Aí depois chega outro. O seu gado, todos eles morreram.
Tudo que você tem acabou. Já pensou? Se acontecer isso com a gente, Deus vai lá, tira o seu emprego, e você está firme nos pés do Senhor ali. Oh Deus, obrigado. Graças te dou todos os dias. Tirou sua família e você está dando glória a Deus. Aí Deus olha para Jó, ele sabendo esperar. E o que acontece? Deus dá tudo em dobro. Dobro. Deus deu uma família boa para Jó. Deus deu filhos para Jó. Deus deu riquezas para Jó. Por quê? Porque ele soube esperar. Então aguarde, espere. Espere confiantemente. Espere diferente desta vez. Se as coisas não estão acontecendo da forma que você espera, espera no Senhor. Aguarda nele. Vai acontecer um milagre. Vai acontecer a bênção. E depois de 4 dias, Jesus chega lá. Chora ao ver a comoção do povo. Manda o povo se afastar. Manda tirar a pedra e fala: Lázaro, agora é a hora. Sai para fora. Sai para fora. E a palavra de Deus diz que o defunto, irmão, o ex-defunto, né? O ex-defunto, ele sai para fora todo amarrado. Aí ele fala assim: ó, não está completo. Você não era assim, Lázaro, todo amarrado. O que Jesus fala? Para a bênção ser completa, desamarra ele, solta ele e despede ele, irmão. É assim que funciona. Quando sabemos esperar, Deus entra no momento certo, na hora certa, exata, na hora inoportuna. Ele chega e fala assim: calma. É como os discípulos no mar, né? Jesus manda os discípulos irem. Pode ir, rapaz, eu vou ficar mais aqui, não quero ir agora não. Pode ir, a gente se encontra lá. E diz a palavra que o barquinho seguiu viagem. À meia-noite, né? Os discípulos com medo por causa da tempestade, o barco indo a pique, eles ansiosos. Pedro sem saber o que fazer, mesmo um cara versado no mar, sem saber o que fazer. Jesus vem andando por cima do mar. Jesus vem falando com o Pai em cima do mar. E os discípulos olham: olha, é um fantasma. Ai, irmão, não era fantasma, era Jesus. Jesus chega e manda acalmar aquela tempestade, o vento, tudo se torna tranquilo na hora certa. É assim que é a nossa vida. Às vezes sua vida está turbulenta, irmão, atribulenta. Mas Jesus, eu quero falar para você que vai chegar na hora certa, com a palavra certa, com a vitória certa, com tudo já programado para você deleitar e caminhar feliz e contente com Ele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? 3 estágios para o milagre, irmãos. Primeiro estágio, esperar. Segundo estágio, espera mais um pouco. Pode esperar, Deus vai fazer alguma coisa. E o terceiro estágio? O estágio da realização, quando eu soube esperar no Senhor. Vai acontecer. Posso ver Em minha vida as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Coloca a mão no seu coração agora. Nessa hora Coloca a mão no seu coração.
E você vai orar, irmão, falando para Deus todos os seus sonhos e projetos, tudo aquilo que ainda não foi realizado. Talvez seja porque você não soube esperar da maneira correta. Mas não é esperar, colocar os pés para cima e ficar parado, não, irmão. É orar, é correr atrás, é fazer com que aconteça, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós te glorificamos nessa hora. Nós lhe entregamos todo o nosso coração, lhe entregamos toda a nossa vida, lhe entregamos, Senhor, na tua presença, Senhor, as nossas petições, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor. Talvez eles não sejam reais, Senhor, porque ainda não soube esperar, meu Pai. Me dê a paciência, e a paciência também de correr a ação, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que eu venha ser uma pessoa que saiba esperar no Senhor, confiantemente, Senhor, orando, clamando, pedindo, falando, e com a certeza de que o Senhor vai abençoar. Nessa hora, Senhor, eu coloco a nossa vida em tuas mãos, para a honra, para a glória e louvor e adoração do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mas Jesus mudou minha sorte, foi um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo